Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao quadro Informando do programa Conexão Escola, uma produção da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia em parceria com a TV UFG. E eu sou a professora Malu Ramos. Hoje teremos como tema do nosso quadro a educação literária e formação de leitores. Quem vai falar conosco é o professor Beto, que é pedagogo, psicopedagogo, mediador de leitura literária, especialista em educação socioemocional, inovação educativa é um entusiasta em estudos sobre o futuro da educação. Há mais de 15 anos, Beto é formador, consultor e coordenador em projetos e programas de organizações públicas e privadas, nas áreas de educação, cultura, assistência social e com ênfase em leitura, literatura, juventude, metodologias ativas e futurologia. Quanta coisa, não é mesmo? Beto, é um prazer tê-lo aqui conosco. Conta para nós como aconteceu o seu contato com o mundo da leitura literária. Qual a sua importância para a nossa vida e como a escola pode colaborar para a valorização da leitura literária? Olá, professora Malu e todos e todas que nos assistem. É um prazer estar aqui com vocês e acho que até bem antes de ter me tornado um profissional com atuação no campo da educação, eu já venho atuando como mediador de leitura já faz um tempo. Eu tive a oportunidade de me tornar mediador de leitura diante da minha relação como leitor na minha escola, né, ainda no ensino fundamental, na virada para o ensino médio, e descobri um projeto onde jovens, a partir de uma ação positiva dentro das comunidades onde eles residem, a proposta era que a gente pudesse contribuir com a formação leitora de outras crianças e outros adolescentes. Então, eu atuo no campo da educação, da cultura e de outras áreas que têm se preocupado com a formação de leitores já faz aí um bom tempo. Hoje o que nos une aqui é falar um pouco sobre a importância do trabalho de leitura, mas tentar diferenciar, né, quais são aí as concepções que a gente precisa partir, pensar um pouco como é que está o panorama da leitura dentro do nosso país e pensar exclusivamente, né, como é que esse panorama, como alguns dados podem falar também dos lugares onde a gente está e das pessoas com quem as quais a gente se relaciona. E também, acho que não perder de vista, de trazer aqui uma prática que é muito potente, que é a prática que eu tenho estudado, pesquisado e atuado nesse campo, né, de práticas de incentivo à leitura. Acho que primeiro eu gostaria de destacar que quando a gente está falando da leitura, em especial da leitura de textos literários, a gente precisa revolver um conceito muito importante de Antônio Cândido, quando diz que a literatura é um direito humano. Todos nós temos vivido e presenciado situações que a gente precisa se descobrir, se reinventar para lidar com as adversidades da vida. E eu trago com muita força como é que a gente pode se nutrir para essas adversidades. E o texto literário, ele é muito potente para ampliar nosso repertório. Eu sempre digo que quanto mais repertórios nós temos, melhor são as condições com as quais a gente enfrenta as adversidades da vida. Então, são as histórias, são as experiências que povoam o nosso imaginário, dando oportunidade para que a gente possa também pensar elas como saída e como possibilidade de enfrentamento. Se Antônio Cândido trouxe essa perspectiva, a gente precisa entender que é muito importante que a literatura esteja presente na cesta básica de
todas as pessoas. Se ela é tão importante sendo entendida como direito, é necessário que todas as pessoas possam, dentro das suas casas, nos locais onde todo mundo convive, né, ter a oportunidade de ter a garantia do livro literário e a garantia de pessoas vivendo e promovendo práticas de leitura. Se a literatura é um direito humano, então é importante que a gente também possa pensar a leitura como prática social. Eu sei que nós vivemos num país onde, na maioria das vezes, quando a gente olha a formação de muitas cidades, eu poderia aqui dizer que eu não sei se em todas as cidades tem uma igreja e uma praça, mas eu posso dizer que, na sua grande maioria, eu tenho vivenciado e presenciado que existem escolas. Então, a escola, além de ser um espaço de educação, ele é um espaço onde promove também lazer, o esporte e toda a vida comunitária presente nas relações entre essas pessoas nesse território. Só que não dá para dizer que apenas a escola tem que ficar incumbida da formação de leitores. Já diz a nossa Constituição da importância do Estado, da escola, mas de toda a sociedade se preocupando com a formação dessas pessoas, de todos nós. Então não dá para dizer que apenas no lugar da leitura serão responsáveis apenas os professores. Todos nós somos responsáveis pela formação leitora de outros e de outras. Agora, o que calha dizer isso, quando a gente olha para essa leitura enquanto prática social, é que a gente gostaria que em todos os lugares e todas as pessoas tivessem uma relação leitora que pudesse, na sua medida, oportunizar e contribuir com a formação de outros. Mas nós vivemos em um país onde a formação leitora ainda ela é um grande desafio. Nós temos o Retratos da Leitura, que é uma pesquisa muito importante realizada pelo Instituto ProLivro, com a parceria do Itaú Cultural, que tem trazido dados para a gente pensar o quanto que a gente precisa garantir de políticas públicas e de ações e intervenções que possam fomentar a importância desse trabalho. Nós temos um país que ainda não tem como prática, né, e como atividade no seu dia a dia o livro e a leitura. Mas a gente também não pode esquecer que a gente é um povo da oralidade, né? Um povo que aproveita todos os momentos para conversar. As conversas elas são extremamente importantes, mas quando a gente olha para o lugar do livro e do enfrentamento à escrita e do processo de descoberta e interpretação do que essa escrita representa, a gente ainda é um povo que tem uma relação um tanto desafiadora com a língua escrita. Portanto, é necessário que a gente possa pensar que isso não é eu que não me reconheço como leitor. Na verdade, tem muitas pessoas que também não se reconhecem, porque talvez uma das primeiras experiências que essas pessoas tiveram, elas não foram significativas para valorizar o livro, valorizar a literatura e entender a importância dela no seu dia a dia, na rotina da sua vida. Agora também a gente não pode acreditar que essa única experiência é definidora dessa relação. Eu gosto muito da perspectiva de Jean Foucambert, que ele diz que o leitor não é, o leitor está sendo. Então, todas as experiências que a gente tem em torno do livro e da leitura podem nos dar pistas e subsídios para a gente dar continuidade ao nosso processo de formação. Né? Eu acompanho professores e jovens que sempre diz que não gostam do livro e não gostam de leitura. E é importante pensar por que será que nessa trajetória, nessa travessia, houve esse distanciamento ao ponto de uma resistência. É claro que a gente trabalha com a leitura e quando a gente olha pela escola, ela sempre está atrelada aos conteúdos, né, principalmente aos componentes curriculares, as disciplinas que a escola organiza para o processo de educação dos estudantes, mas que a leitura nesse sentido, ela não é fim, ela é meio, ela é utilizada para adquirir conhecimento para a produção de um produto. Em alguns momentos, a gente também pode entender que a leitura, nesse quesito, ela pode ser um lugar da obrigatoriedade.
E a gente sabe que nesse lugar da obrigação, talvez a gente não tenha constituído e entendido isso como um lugar de prazer. Agradeço aqui, professora Malu, esse convite. Espero ter contribuído com essa conversa e estou disponível para continuá-la. Obrigado. Professor Beto, por hora, agradecemos a sua disponibilidade. Com certeza, vamos continuar esse diálogo, mas na semana que vem. No próximo programa, Beto falará sobre a formação de leitores e a importância das experiências significativas com os livros literários. Se você quiser ir acompanhando o professor Beto Silva, te convidamos a acessar as páginas criadas por ele, que estão aí na telinha. É só clicar e conhecer o conteúdo. E esse foi mais um Informando. Nos vemos na próxima semana. Até lá e contamos com a sua valorosa participação. Um beijo e até a próxima!